Bom dia para todo mundo. Todo mundo firme e forte? Firme e forte, né? Então tá legal. Parabéns aí para vocês que estão se dedicando. Eu fico muito feliz em ver o rostinho de cada um de vocês, porque a gente afastado assim fica difícil, né? A gente não consegue saber se vocês estão acompanhando, se vocês estão entendendo, se vocês precisam ou não de ajuda, mas tudo bem. Então vamos lá. A gente começou essa semana do segundo semestre estudando um pouco de geometria, certo? A matemática ela é dividida em algumas áreas, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho das áreas para a gente entender o porquê que a gente está estudando geometria. Então a gente estuda lá estatística, né? Matemática financeira, a álgebra, a geometria, certo? Quando a gente começa plano cartesiano, a gente trabalha um pouquinho de figuras planas, olhos geométricos, dependendo do ano. Tá legal? Olha, acho que o Davi, bom dia. Aí eu queria saber de vocês assim, essas aulas que a prof está gravando, tá ajudando vocês? Tá. Então tá. Sobre o nosso conteúdo, tem alguém que fazer alguma explicação? Para eu ver como vocês estão assimilando? Alguém gostaria de participar? Prof, Oi? aqui tem aquele do primeiro, quarto, terceiro, segundo quadrante, né? Certo. Daí eu usei como, aqui nas abscissas, pega as ordenadas para separar, usar a ordenada como o centro das abscissas, que daí assim eu consigo Se organizar? entender melhor, separar os negativos e os positivos. Entendi. Legal. Bacana. É uma estratégia que você montou, né, Carlos? Para você fixar. Bacana. Achei bem interessante. Tem alguém que montou alguma outra estratégia também? Sétimos anos? Ó, então vamos começar. Eu tô vendo que vocês estão assim um pouco tímidos, né? Lembrando que isso aqui é para tirar dúvida, né? Essa live, então assim, não vale nota, tá? Não fiquem preocupados em acertar ou errar. É só para ter uma ideia de como é que vocês estão compreendendo o assunto. Bom, então quando a gente trabalha lá, ó, a Maria já foi-se, mas continua me ouvindo, hein, Maria? Quando a gente trabalha um pouquinho de geometria, estudando plano cartesiano, existem alguns elementos que a gente tem que assimilar aí no decorrer do nosso aprendizado. Então, primeiro, plano cartesiano, ele é feito por dois eixos, certo? A matemática chama ele de eixo X, eixo Y. Num futuro, queridos, não muito distante, vocês ainda verão o eixo Z, tá? Só que isso vai ficar aí para uma matemática um pouquinho mais avançada, que seria lá no ensino médio, certo? Então, trabalhando o eixo X e o eixo Y. Cada um deles recebe um nome, até porque os dois juntos formam o ponto, aqueles pares ordenados. A gente viu alguma coisa ainda lá no ensino fundamental 1, quando a gente trabalha um pouquinho de localização, certo? Então, a gente vê primeiro que as informações devem ser dadas na horizontal e depois na vertical. Como que é o nome do eixo que fica na horizontal, do eixo X? Alguém lembra? Vai lá, Carlos, me ajuda. Abscissas. Perfeito, as abscissas. Então, todas as vezes que a gente falar assim, olha, o valor da abscissa, a gente está falando de um ponto que está onde? No eixo X. Perfeito. E como que é o nome do eixo que está o Y? Ordenada. Ordenada, legal. Então, a gente tem dois nomes aí. Abscissa é até mais interessante, né? A prof comentou com vocês na videoaula. Não é um nome legal para dar para o cachorro, para o gato? Pensem em vocês. Né? Não? Ah, achei tão interessante. Ô, louca, gente. Ah, eu nunca tive um gato e um cachorro chamado abscissa, mas foi uma ideia. Ok. A gente partiu, então, desse conteúdo, né, do plano cartesiano, trabalhando com pares ordenados. Então, X e Y são sempre dois, tem uma ordem para a gente seguir, e tem um detalhe, certo? São separados por vírgula e escrito entre parênteses. Prof, isso é regra? É regra. Ah, é regra. A matemática usa essa regra justamente para a gente não confundir com outros objetos de estudo, certo? Certo. Legal. Então, um pouquinho para frente. Depois que a gente estudou os números inteiros, os positivos e os números negativos lá no conjunto Z, a gente descobriu que nesse plano cartesiano a gente faz uso deles, não é? E o Carlos comentou agora conosco que, por termos um plano cartesiano formado por X, formado por Y, esses dois eixos, a gente tem 4 quadrantes. Esses quadrantes, eles são definidos em sentido horário ou em sentido anti-horário? Vai lá, Carlos. Carlos, hoje está errado. Carlos. Me ajuda, hein, Carlos? Anti-horário. Então, a gente tem lá X positivo, Y negativo, X positivo e Y positivo. Primeiro quadrante. Segundo quadrante, Yane, você está bem atenta aí, me ajuda. Segundo quadrante, quais são os valores para X? São positivos ou negativos?
E aí? Iane, vamos lá, gente. Me ajuda a Nicole, a Maria. Maria deu uma sumida aí, mas eu acho que ela tá me ouvindo. Temos um chat aqui, deixa a prof ver. Ah, tá, a Isa tá respondendo que ela tá ouvindo bem. Bacana. Natália, você não tá me ouvindo? Tenta ativar, então, o seu microfone. Iane, a gente não tá te ouvindo. Tá bem baixinho. Aí a Iane vai tentar. Ainda não. Vocês estão ouvindo a Iane? Ou será que o problema é aqui no meu? Não, né? Não, também não tô ouvindo. Tá, o Carlos também não. Bom, mas vamos dar sequência. Então, a gente estava lá no segundo quadrante. No segundo quadrante, o nosso X é negativo, porém o Y é positivo. Terceiro quadrante, então. No terceiro quadrante, os dois são negativos, tanto X quanto Y. E aí, o último quadrante, porque a gente tem os dois eixos divididos em 4 partes, certo? O último quadrante, então, o quarto quadrante vai trabalhar o X positivo, não é isso? Nicole, o Y é o quê? Negativo. Negativo, muito bem. Bom, então vamos um pouquinho mais para frente na nossa apostila. Eu vou pedir para vocês entrarem lá na nossa segunda aula, que foi a aula do dia 12, lá na página 132. Entra aí para mim, então. Vamos lá? A gente estudou polígonos nessa aula, polígonos no plano cartesiano. O jeito que a prof fez a aula, todo mundo começou a ver. Ah, agora tá ouvindo. Não tô ouvindo. Ai, meu Deus, a Yane não está nos ouvindo. Yane, dá uma olhadinha aí no seu... Vou postar aqui para ela. Parece que o som da Yane deu uma travada lá, mas a gente vai conversando pelo chat. Se você tiver dúvida, Yane, você também pode escrever aqui, tá? Se alguém aí tá com um pouquinho de vergonha de falar também, vamos conversando pelo chat. A prof tá de olhinho aqui também, tá legal? Então, quando a gente estuda polígono, nada mais é do que a gente plotar esses pontos. A gente vai lá no gráfico e vai colocando no plano cartesiano e vai unindo, não é? Toda vez que a gente liga um ponto no outro, e eu vou pedir para vocês assim, ó, muito cuidado, muito... Ah, daí tá ligado e mesmo assim não tá funcionando. Que estranho. Mas você tá me ouvindo, Yane? Acho que não. Deixa eu perguntar. Vou ver o que ela vai responder aqui para nós. Bom, então assim, o cuidado que a prof estava pedindo para vocês era para usar régua, porque às vezes a gente faz de qualquer jeito, né? Faz rapidinho lá e tal, e aí não se torna um polígono. O nosso polígono é feito por retas e não por curvas. Então, se a gente faz lá com traço livre, às vezes fica tudo meio fora da régua, né? Então, beleza. Na nossa terceira aula, vamos um pouquinho para frente, então, a gente estudou lá na página 134, simetria e reflexão. Eu posto um vídeo para vocês aqui. Vocês conseguiram assistir essa videoaula? Ai, a Yane não está nos ouvindo. Você não assistiu, Carlos, o vídeo? Ainda não. É bem no comecinho. Tá, então. Eu vou assistir o vídeo. Assistiu? Ainda tem a das páginas 132, acho que até a 140 e alguma coisa, e a outra que tem o título como plano cartesiano, que eu ainda não assisti, eu vou assistir hoje. Ah, não, tranquilo. Para quem assistiu, vai lembrar que esse vídeo que trabalha lá as simetrias na natureza, dá um pouquinho de sono, né? Tem uma musiquinha de fundo, assim. Tem gente concordando comigo, legal. Tem uma musiquinha de fundo, mas gente, eu não consegui achar nenhum outro vídeo da matemática assim de Tem forma uma música de fundo? Eu não tô escutando. Não esse. O vídeo aula. Ah, tá. Página 134, não tem problema. A Yane disse que já está se organizando. Vamos dar um okzinho aqui para ela e um belezinho, tá bom? Ela já consegue participar também. Tem uma parte da aula aí, mas não tem problema. Vamos continuar, tá? Ó, aí a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente vai estudar então lá a página da nossa quarta aula, deixa eu localizar, está na página 140. Hoje ainda, pessoal do sétimo ano, vai para você a quinta aula da semana, certo? Então, terminando a nossa live, a prof já inseriu lá no portal a quinta aula. A gente vai fazer uma aula por dia, se a aula for curtinha, a gente vai juntar para fazer 2, tá? Numa terça ou numa quarta, vai depender
à nossa disposição e o acesso da plataforma, mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir ver uma aula por semana, completando as 5 aulas que nós teríamos lá no colégio, certo? Ok? Então tá. Vamos ver quem consegue responder para mim quais são as simetrias que a gente está trabalhando nesse momento. A gente fecha a última simetria hoje, na sexta-feira, mas a gente trabalhou 2. Alguém consegue me ajudar? Nossa, que povo tímido, até parece que vocês são assim, hein? Aham, bom, mas então eu ajudo eu mesma. Olha, a gente estudou simetria de reflexão, que é aquela que a prof comentou do espelho, né? Refletido. A gente estudou simetria de rotação e hoje a gente vai estudar um pouquinho de simetria de translação, tá? Rotação envolve ângulo, então a gente vai ver lá 90 graus, 180 graus, 210, 270, 360, certo? Então a gente vai estudar um pouquinho essa rotação no plano cartesiano. Como é que a gente desenha essa figura rotacionada? A simetria de reflexão, ela é uma simetria refletida. Então, é como se a gente dobrasse a folha, como a gente viu lá naquele vídeo, quem não viu, eu tenho certeza, vai ver e vai compreender. Como se a gente dobrasse a folha, dependendo, lógico, do eixo que a gente está trabalhando, né? Ou o eixo Y, ou o eixo X, então, ou abscissa ou ordenada, ou ainda a gente pode fazer essa reflexão na origem, não é verdade? Alguém me ajuda, então? Quando a gente está trabalhando simetria de reflexão, o que acontece quando o X é positivo e o Y é negativo? Onde é que a gente está refletindo essa imagem, esse polígono? Pode pesquisar, não tem problema. Vamos lá na agenda. Na agenda, vamos lá na apostila, né? Na agenda não tem nada, prof. Ó, esse assunto está na página um pouquinho anterior aí de onde a gente estava, tá? Está na página 130 e apostila. 100 e quanto, prof? 136. Ah, tá. Tem um quadrinho embaixo, assim, nessa página, um roxinho, né? No vídeo a prof pede para grifar, para destacar. Então, nós vamos fazer assim, ó. Todas as vezes que a gente for refletir uma imagem que está no primeiro quadrante para o segundo quadrante, então veja lá que no primeiro quadrante o meu ponto é positivo para X e positivo para Y. Então, se eu for refletir essa imagem no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, o meu X vai ficar negativo. Então, veja que a gente inverte, a gente vai trabalhar números simétricos, ou os opostos. Só que esse assunto a gente trabalhou lá no colégio, então ele tá fácil da gente compreender. Lembra que é aquele que a gente só troca o sinalzinho, não é? Então, agora vamos pensar assim, a gente está no primeiro quadrante do plano cartesiano e eu estou refletindo a minha imagem para o quarto quadrante. O que aconteceu? Aconteceu, prof, que o meu X permanece positivo, porém o meu Y vai se tornar um ponto negativo, certo? A ordenada vai ser negativa. E agora eu quero, então, fazer uma reflexão. Eu estou aqui no primeiro quadrante, eu vou refletir aqui no terceiro. Então, eu tenho a origem como ponto de reflexão. Tá legal? O que acontece com o meu ponto, então, com o meu par ordenado? Nesse caso, o meu par ordenado vai ter tanto a abscissa quanto a ordenada com o sinal trocado, né? Então, se ele era positivo no primeiro quadrante, os dois valores serão negativos no terceiro quadrante. E assim também, analogamente, se eu estiver lá no terceiro quadrante e eu quero refletir o primeiro quadrante, quem era negativo, X e Y, vai se tornar positivo lá no primeiro quadrante. Fala, Carlos. Tem alguma dúvida? Prof, eu não entendi muito bem essa simetria De reflexão? Eu uso Que usa assim. cartesiano, não entendi. Então, ó, eu vou ver se você consegue. Todo mundo consegue ver aqui? A apostila? Sim? Então, olha, vamos fingir o seguinte. Vamos fingir não, é o que tá lá na apostila, tá legal? Então, ó, onde está o dedinho da prof aqui? É o nosso polígono, tá? É o nosso triângulo. Então, veja que aqui ele está no primeiro quadrante. Então, vamos pensar assim, ó. No primeiro quadrante, o meu X e o meu Y, pessoal, ele é sempre positivo, né? Ó, então, tanto aqui na minha ordenada, quanto aqui na minha abscissa, os meus valores numéricos são positivos. Então, veja que agora eu quero refletir a imagem, ó, aqui para baixo. Aqui para baixo, por exemplo, é o meu quarto quadrante, tá? Então, veja aqui, Carlos, que como eu estou refletindo, o meu eixo de reflexão é o eixo X,
certo? É como se a gente, ó, é que eu não posso fazer isso e nem vou, né? Mas se eu rasgasse a folha aqui, ó, se eu destacasse a folha da apostila, se eu dobrasse ela bem na linha do meu eixo X, essa figura que está no primeiro quadrante, ela cairia em cima da figura do quarto quadrante, perfeitamente. O pontinho A com pontinho A linha, o pontinho B com pontinho B linha, e o pontinho C com pontinho C linha. Certo? Até aqui tá tranquilo? Bom, vamos analisar o que está acontecendo com os valores dos números nesse quadrante aqui, neste quarto quadrante. Então, veja assim, ó, no primeiro quadrante, o x e o y eram positivos, correto? Aqui no quarto quadrante, o que acontece com o meu x? Continua positivo. Porém, Carlos, o meu y, ó, ele é negativo. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver se assim fica bom de enxergar. Ele é negativo. Então, quando a prof falou assim, ó, vamos estudar um pouquinho dessa reflexão, foi só para a gente entender. Quando eu reflito pelo eixo da abscissa, eu troco o valor de y. E quando eu reflito, aí vamos vir para esse quadrante 2 aqui, tá? Quando eu reflito para o quadrante 2, do quadrante 1 para o quadrante 2, o meu eixo de reflexão é o eixo y, é o eixo da ordenada. Então, quem é que vai trocar? O x. Então, se o x era positivo, para o segundo quadrante, vou pôr bem pertinho, ó, para o segundo quadrante, ele vai se tornar negativo, certo? Na próxima página da apostila, ela vai fazer a reflexão em torno da origem. Vamos lá para a próxima página, então. Ô, prof, mas é preciso pôr esses risquinhos em cima das letras? É preciso, sabe por quê? Porque como a gente constrói uma figura nova, eu preciso nomear os pontos novamente. Não necessariamente, Carlos, a gente precisa chamar de a linha, né? Esse risquinho que você fala, na matemática a gente chama de linha. Não precisa ser a linha, B linha, C linha. Essa é uma nomenclatura que a nossa apostila usa, o nosso material. Mas você poderia, por exemplo, chamar de X, Y, Z, M, C, K, qualquer letra do nosso alfabeto, porém maiúscula, tá legal? Porque a gente tem algumas informações da geometria, que é o estudo de ponto, reta e plano, que são nomeados de maneiras diferentes. Então, quando a gente estuda ponto, eu tenho letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Quando eu estudo reta, a reta é nomeada, ela é chamada, né, por uma letrinha minúscula do nosso alfabeto. Quando a gente está estudando o último ponto aqui, o último elemento da geometria, a gente chama de letras gregas e minúsculas. Então, é alfa, é beta, é gama, é zeta, é o psi. Tudo bem até aqui? Ômega, né? Então, são todas as letras gregas. Por isso, Carlos, a gente usa essa linhazinha. Mas, prof, eu não quero, dá muito trabalho ficar fazendo A, 2 linhas, B, 2 linhas. Então, você pode chamar de qualquer outra letra, porém do nosso alfabeto e sempre em maiúsculo. Respondido? Sim? Beleza, prof. Então, ó, vamos vir aqui, ó. Aqui a gente tá no primeiro quadrante, vou pôr bem pertinho da minha câmera. Olha, aqui eu estou no primeiro quadrante e eu estou indo no terceiro quadrante, certo? Veja que o meu eixo de reflexão não é mais um eixo, é um ponto, é a origem. Então, é como se eu pegasse essa parte, ó, deixa eu fazer assim, fica mais fácil. Dobrasse a apostila. Deu para entender? Que a prof quis demonstrar aqui, ó. Então, vamos dobrar aqui na origem. Quando a gente faz essa dobra, essa vira na origem, a gente consegue perceber aqui, pessoal, no primeiro quadrante eu tenho valores sempre positivos. Quando eu reflito, quando eu faço a reflexão no ponto zero, na origem, todos os meus valores vão se tornar negativos. Então, se aqui x e y era positivo, no terceiro quadrante x e y vai ser negativo, certo? Prof, Então, fica... Oi? Prof, então, bem dizer, fica quase a mesma posição, só que usando a simetria e só muda o valor e o nome do ponto, né? Isso mesmo. Você entendeu perfeitamente. Carlos, tá bem legal isso daí. É assim mesmo. Aqui, entendi. Não é que a gente decore o que acontece tanto no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto quadrante. Aqui a apostila quer que a gente perceba que quando eu faço a reflexão, independente se for do eixo X ou do eixo Y, da própria origem, a gente está alterando os valores, certo? Então, eu não consigo trocar nada de lugar e permanecer como estava antes. Vou dar um exemplo bem prático aí da vida real, né? Você não consegue, ó, vamos pensar assim, estou guardando um copo no armário, coloco a boca do copo para cima, ele está de um jeito.
Inverti, rotacionei, coloquei a boca do copo para baixo. Tá igual estava antes? Não, né? Uma hora ele estava com a boca para cima, outra hora com a boca para baixo. A gente fez uma simetria de rotação. Rotacionei 180 graus. Aqui, o nosso trabalho no 7º ano é simplesmente entender que quando eu mudo um polígono no plano cartesiano de lugar, eu também estou alterando a posição dos números, os valores, certo? A gente finaliza essa semana, a primeira semana, aliás, do segundo trimestre, a gente finaliza trabalhando a nossa última simetria, que é a simetria de translação. Tá? O vídeo vai daqui a pouco lá para o portal da Iônica, mas só para explicar para vocês rapidamente nessa nossa live, que quando a gente está transladando, é porque eu estou trocando de lugar. Então, quando a prof comentou assim, Yane, você está com o celular deitado, ela fez simplesmente uma translação. Ela trocou de lugar, né? Estava deitado, colocou em pé, certo? Rotacionou, porém trocou de lugar. Aqui da sala que eu estou indo fazer live na cozinha, trabalhei translação. Porém, o meu computador não permanece igualzinho, tá? Eu só estou trocando o lugar. Ficou claro? Aí a gente fecha o nosso estudo dessa primeira semana. O que eu preciso saber de vocês é, se vocês têm alguma dúvida particular referente a algum exercício ou algum conteúdo que vocês querem que a prof solucione nesse momento. Tem alguém? Alguém que quer falar alguma coisinha? Não? Tá tudo certo? Foi esclarecedor? Valeu a pena? Só uma perguntinha, o vídeo de rotação tá lá na Iônica já? Já tá na Da simetria de rotação? Já tá? Já está na Iônica. Só que esse de rotação, Carlos, ele não tem esse videozinho com a musiquinha de fundo, tá? Ele vai só para vídeo aula explicativa. O de simetria de reflexão, a prof colocou um vídeo para a gente ter uma ideia geral de que a matemática também acontece na natureza, certo? Mas está lá. O último vídeo que não está, que é o de translação, vai subir daqui a pouco. Eu estava esperando fazer a live com vocês para eu poder colocar. Tá legal? Esclarecido, então, morecos? Bom final, eu sei que vocês estão... Para você também, prof. É matemática, história, geografia, língua portuguesa. Eu sei que tem mais um monte de matéria. Muito obrigada pela participação. Beijinho para vocês. Maria, já para você também que vir aqui. Tá? Bom descanso, gente. Até mais.